Oi, eu sou o Felipe Pérez e o filme encontrado de hoje é o clássico do horror psicológico A Inocente Face do Terror, de 1972. Já aproveito para começar o vídeo agradecendo uma grande parceira aqui do canal, que é a Clube Box, que me mandou a caixa deles do mês com o tema Medo do Escuro, que dentre diversos itens de colecionador escolhidos a dedo para os fãs de terror, estava o DVD de A Inocente Face do Terror. Então vamos lá, vamos aproveitar esse gancho para revisitar esse grande clássico do gênero. A Inocente Face do Terror é um horror psicológico da década de 70, mais precisamente de 1972, e que tem direção do Robert Mulligan, um cineasta que já tinha uma filmografia consolidada. Ele dirigiu o clássico O Sol é para Todos, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar pelo trabalho de direção, e com A Inocente Face do Terror, ele venceu o prêmio de melhor diretor no CIDES. Já o roteiro é do Tom Tryon, que ele adaptou do livro que ele próprio tinha escrito, era o primeiro livro dele, antes disso ele era ator, e quando ele se aposentou nessa profissão, a primeira incursão dele já nesse mundo literário rendeu a ele um grande sucesso de crítica. Mas falando um pouco da história do filme, ela gira em torno de dois irmãos gêmeos que têm personalidades completamente distintas. Enquanto um é bem amável e comportado, o outro tem um jeito mais sombrio e bem misterioso. Quando acidentes violentos e inexplicáveis começam a acontecer nas redondezas, o Niles começa a suspeitar que o irmão dele pode estar envolvido nesses tais acidentes. Dentre as figuras adultas da história, tem a mãe dos gêmeos, que vive em sua própria realidade, mergulhada em um mundo de fantasia dos livros, e também tem a avó, que é uma figura mais próxima das crianças e é um personagem praticamente chave dessa história. Como eu tinha comentado, o filme é uma adaptação de um livro, e o próprio autor do livro foi quem ficou responsável por adaptar para um roteiro de cinema. Ele também, por um tempo, chegou a ser cotado para dirigir o filme, mas acabou não acontecendo, e quem ficou com a direção foi um diretor que já tinha um nome de peso, né, o Robert Mulligan. Isso acabou gerando, acho que, algumas picuinhas de bastidores, porque em diversas entrevistas, o roteirista Tom Tryon diz que não gostou muito de algumas escolhas do elenco, não gostou muito do corte final do filme, e até tinha ressalvas também em relação ao trabalho de direção do Robert Mulligan. Acho que aqui o problema foi só uma questão de diferença criativa mesmo, já que o Robert Mulligan acho que tinha uma visão para a história e o Tom Tryon tinha outra. As filmagens aconteceram em Memphis, uma cidade da Califórnia, e aqui reside uma das diferenças entre filme e livro, já que no livro a história se passa em Connecticut. A intenção do Robert Mulligan era que o público acompanhasse essa história sob a ótica do Niles, do início ao fim, numa experiência subjetiva mesmo, e que a personagem da avó fosse o coração da história, porque ela tem todo esse poder da imaginação que ela passa para as crianças, tem esse sentimento maternal em relação a elas, que acaba até deixando ela um pouco cega em relação às atitudes que eles vão tendo durante a história. E como esse dom da imaginação ia acabar sendo utilizado de um modo destrutivo. Dentre algumas curiosidades de bastidores, é que os gêmeos foram interpretados por dois atores gêmeos, e não só um personagem que interpretava os dois. E o fato do Niles e o Holland nunca aparecerem juntos na tela, leva o público a acreditar que só um ator está interpretando os gêmeos, o que é bem comum na indústria do cinema. E a trilha sonora, que foi composta pelo Jerry Goldsmith, sofreu um grande corte no processo de montagem do filme. Mais de metade da trilha sonora acabou ficando de fora do corte final. Não se sabe se porque várias cenas acabaram sendo deletadas, e as músicas que foram compostas para essas cenas também acabaram ficando de fora, ou se foi uma decisão específica de cortar parte da trilha sonora mesmo. A trilha sonora completa do filme só acabou ficando disponível muitos anos depois, em 1997.
Jerry Goldsmith também fez as trilhas dos clássicos Poltergeist, o Fenômeno, de 82, e A Profecia, que lhe rendeu o Oscar pela composição da icônica Ave Satani. E levando em conta as questões relacionadas à montagem do filme, o fato do Tom Tryon, o roteirista, não ter gostado do corte final, eu fiquei bem curioso para ver quem eram os nomes por trás da montagem de A Inocente Face do Terror. Os responsáveis pela montagem foram o Fulmar Blanksted e o O. Nicholas Brown. Fulmar tem na filmografia nada menos do que a montagem de Nasce uma Estrela, de 1954, com a Judy Garland, e o Brown, que com The Other teve o seu primeiro trabalho na montagem, também montou os filmes O Ataque dos Vermes Malditos, de 1990, Sonâmbulos, de 1992, Free Willy, de 93 e 10 Coisas que Eu Odeio em Você, em 1999. Tá aí uma coisa que eu nunca ia imaginar: o cara que montou A Inocente Face do Terror é o mesmo que montou Free Willy e 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Outra presença curiosa em A Inocente Face do Terror é a do ator John Ritter, que aqui tá bem novinho, é um dos primeiros papéis dele no cinema. Quem gosta de filmes de terror provavelmente vai lembrar dele em A Noiva de Chuck, que ele fazia o tio policial super protetor do personagem da Catherine Hale, e também da divertida antologia A Casa do Terror Tract. Quem já assistiu a série Buffy, a Caça-Vampiros, provavelmente vai lembrar do John Ritter no episódio Ted, que ele interpretava um robô com tendências psicóticas. Para fechar as curiosidades do filme, e aqui vai ter um grande spoiler relacionado ao final, é que o filme chegou a ter uma espécie de final alternativo, graças a uma pequena frase dita em off, dublada por um outro ator e adicionada na última cena, quando o longa foi exibido na TV, na CBS, durante a década de 70. Esse final, entre aspas, feliz, indicava que o Niles não sairia impune da situação e seria enviado para uma clínica psiquiátrica, ao contrário do macabro final oficial de cinema, em que a história finalizava com o Niles vivo, sem ter a real noção de sua condição e dos crimes cometidos. Esse final acabou sendo utilizado, acho que somente essa vez, e o final oficial do filme é o final de cinema mesmo, que é 1000 vezes melhor e muito mais macabro. Concluindo, A Inocente Face do Terror é um ótimo terror psicológico, acho que ele é muito bem dirigido, gosto muito da construção dos personagens dos gêmeos e da avó, a ligação desses personagens é muito bem trabalhada. O terceiro ato carrega uma tensão muito forte e com certeza é um dos pontos altos do filme. E outras cenas que se destacam também são a primeira, que abre o filme, onde a gente é apresentado aos gêmeos na floresta. Ali a gente já consegue identificar bem a personalidade de cada um. A cena do pássaro envolvendo um acidente bizarro, que é uma cena bem legal que mostra a relação da avó com o Niles. E aquele momento que quem assistiu o trailer ou viu o cartaz tá esperando acontecer, espera a resposta da pergunta, que é onde está o bebê, que revela aí um dos momentos mais chocantes da história. Horror psicológico dos bons, que sabe trabalhar o poder da sugestão e que fica na cabeça pelo final macabro. E obrigado a Clube Box por ter me mandado a caixa Medo do Escuro, que além de ter o DVD A Inocente Face do Terror, também vinha com essa camiseta aqui chamada TVs Infernais, com arte da Quadrim, homenageando os clássicos Poltergeist, o Fenômeno, dirigido pelo Tobe Hooper, e O Chamado, dirigido pelo Hideo Nakata na versão original e pelo Gore Verbinski no remake americano. Também veio esse item exclusivo de colecionador com as gêmeas do Iluminado, que dá para fazer uma relação bem legal com os gêmeos, de A Inocente Face do Terror, e 2 livros, sendo o primeiro Nas Montanhas da Loucura e Outras Histórias, assinado pelo Lovecraft, um dos maiores escritores de horror da história, e Contos de Fantasmas, assinado pelo Daniel Defoe, dividido em 2 partes, Histórias Verdadeiras de Fantasmas e Fantasmas Falsos e Aventuras Divertidas. O trabalho da Clube Box é bem focado nos colecionadores, e se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre eles, eu vou deixar aqui na descrição os links do site e das redes sociais, para você acompanhar o que vai vir nas próximas caixas, o que saiu nas caixas anteriores, e também conhecer os planos de assinatura. Esse vídeo fica por aqui. Se você curte filmes de terror e suspense, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque aqui é um espaço feito de fã para fã de filmes de terror e suspense. Até o próximo vídeo.